E o ponto é ação penal. Vamos lá. Pessoal, o direito penal é estático. O que significa ser estático? Eu me reporto a um conceito de direito penal clássico. O direito penal tem o crime como pressuposto ou narrativa e a pena como consequência. Existem doutrinadores que chegam a falar que o crime é uma construção linguística. Adriano, o que é isso? O crime nada mais é do que uma decisão de Estado que, através do devido processo legislativo, aprova leis que são impostas, leis penais que trazem o crime como conduta humana, que é um pressuposto, e uma pena como consequência, e leis penais que se impõem a todos os sujeitos. Ninguém escolhe estar ou não sob a jurisdição penal. Ninguém escolhe ter ou não, se submeter ou não à autoridade do Estado. Desde que a pessoa pratique um crime, e o crime é uma violação a um bem jurídico, nós já estudamos isso, o crime como violação a um bem jurídico, desde que a pessoa pratique um crime, ela está sujeita às penas no crime prevista, às penas cominadas. E o direito penal, também já foi falado entre nós, traz a pior das sanções, a pior das respostas, que é a resposta penal, que é a sanção penal. Ela retira o indivíduo da sua liberdade, impondo-o de maneira compulsória em uma prisão, em uma cadeia. Esse indivíduo não tem poder de escolha. Desde que exista uma sentença penal condenatória, ele deve cumprir o comando da sentença. Isso é óbvio no direito penal. Não há nada mais grave. Por exemplo, no Brasil não existe prisão civil por dívida, a não ser qual que é a única dívida que gera prisão, gente? Qual que é a única dívida que gera prisão? Lembra disso? A dívida decorrente da inadimplência de pensão alimentícia, a única. É uma dívida civil com uma natureza muito similar ao penal, mas ela não é penal, é civil. Por que similar? Porque ela impõe uma prisão, a única. O resto não. Então o indivíduo pode quebrar, pode ter uma execução de milhões, uma dívida de milhões ou bilhões, que ele não vai ser preso. Então vejam bem que no direito penal é diferente. O direito penal impõe ao indivíduo a pior das respostas, que é a resposta chamada de sanção penal, pena criminal. Beleza. Mas o direito penal impõe essa sanção penal de forma automática? Não. Não. Existe um conceito no direito penal que é o conceito de devido processo legal. E para todos os litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, é garantido ou garante-se a ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes. Ou seja, em tese pode ser que o indivíduo tenha realmente praticado um crime com todos aqueles elementos que nós já estudamos: conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade. Com o crime houve uma lesão a um bem jurídico penalmente protegido, não há nenhuma exclusão da antijuridicidade, que são aquelas 4, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Supõe-se que o indivíduo é plenamente culpável, ou seja, ele é imputável, tinha poder de escolha, ou seja, havia potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Todos os elementos do conceito formal analítico do crime estão presentes. E daí você fala, vamos puni-lo. Espera. Para que haja punição, é necessário o devido processo legal. É uma garantia baseada na Constituição. Devido processo legal. E o devido processo legal pressupõe na sua existência, na sua essência, 2 elementos, que são o contraditório e a ampla defesa. O que é o contraditório? Todos os argumentos articulados no processo pela acusação, pelo órgão acusatório, que é um órgão de Estado, denominado Ministério Público, devem ser rebatidos pelo réu. Isso se chama contraditório. E a ampla defesa, no momento que ele for rebater esses argumentos, ele não tem limitações. A princípio, ele pode usar todos os argumentos necessários para a sua defesa. Por isso que no direito penal, muitas vezes, as pessoas se assustam por se defrontarem com teses, às vezes, um pouco absurdas, principalmente no tribunal do júri. Porque o tribunal do júri, a ampla defesa, tem outra nomenclatura, é plenitude de defesa. E a plenitude de defesa pelo direito processual penal é tão interessante que ela admite qualquer argumento, inclusive de natureza social, moral, religiosa, psicológica, psicodélica, tudo que você imaginar, até paranormal já se alegou argumentar na plenitude de defesa em júri.
Então, o júri é onde se manifesta com mais intensidade esse poder de defesa, porque o poder de defesa tem a ampla defesa e a plenitude de defesa dos litigantes em processo em geral. E daí você me fala, Adriano, mas não é um exagero? Não. Você garantindo, quando eu falo você, eu estou me referindo ao Estado. O Estado garantindo ao réu o poder de ampla defesa, com todos os recursos a ele inerentes, através do contraditório que é exercido pelo advogado e pelo próprio réu. Ele está garantindo um processo penal democrático. Você acha que quando estudamos a história do direito processual penal e a história nos reporta a Inquisição, você acha que um processo de natureza inquisitiva é democrático? O mesmo juiz que julga é o juiz que investiga e que processa. Isso é democracia? Não, isso é Inquisição. Acontecia na época, na Idade Média, nos processos inquisitórios. Acontecia no direito germânico, que se falava nos juízos de Deus, ordalhas, juízos de Deus, provas germânicas sobrenaturais. Os germânicos eram os povos bárbaros que hoje ocupam aquela região ali da Alemanha. Os povos bárbaros, eles alcançavam a verdade através de provas sobrenaturais. A prova do ferro em brasa, vocês já ouviram falar nisso? Prova do ferro em brasa é uma prova sobrenatural do direito germânico antigo que faz parte da história. A pessoa era queimada com ferro em brasa. Se nada acontecesse com a pele dela, ela era inocente. Se ela se queimasse, ela era culpada. Imagina o tanto de gente que deve ter saído queimada, né? Era a prova da submersão amarrada em uma pedra. Se amarrava a pessoa numa pedra, uma pedra bem pesada, na água. Se a pedra boiasse é porque a pessoa era inocente. Se a pedra não boiasse é porque ela era culpada. E se ela boiasse, ela era inocente, então Deus era com ela. Se ela não queimasse, ela era inocente, então Deus era com ela. Foram períodos da história do direito penal, períodos em que a prova era obtida de forma sobrenatural. Na época da Inquisição, que tomou conta da Europa, né? E durante o final da Inquisição, houve alguns tribunais da Inquisição no Brasil. A Inquisição não levava em conta a prova racional. O direito penal e o processo penal levavam em consideração crimes que injuriavam a figura divina, que ofendiam a divindade. Hoje não, o direito penal, o direito processual penal, ele é democrático. E sendo democrático, ele pressupõe um contraditório, uma ampla defesa, que sejam racionais. Que o réu tenha direito, eu não vou ficar ditando, gente, porque está gravado, depois vocês assistem a gravação, tá? Vou colocar no YouTube também. Que o réu tenha direito a todas as provas lícitas, possíveis e determinadas que possam afastar a pretensão acusatória do Estado. Por que se fala pretensão acusatória? O que você pensa? Presume-se que o réu é inocente ou presume-se que o réu é culpado durante o processo? Presume-se que ele é inocente. Durante a investigação, presume-se que ele é inocente ou que ele é culpado? Presume-se que ele é inocente. Durante o recurso, mesmo que ele seja preso preventivamente, presume-se que ele é inocente ou presume-se que ele é culpado? Presume-se sempre que ele é inocente. A presunção de inocência em uma democracia é uma regra de ouro. Porque se fosse o contrário, todos nós estaríamos presos e ninguém estaria solto. Concorda comigo? Se fosse presunção de culpa, eu andaria na rua presumindo-se que eu seria culpado de alguma coisa pelo simples fato hipotético de alguém me acusar de algum crime. Não! A única autoridade do Estado que é capaz de afastar o princípio constitucional da presunção de inocência é a sentença penal condenatória com trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É a sentença da qual não cabe mais nenhum recurso. Mas o ser humano é falho. Gente, Santo Agostinho já dizia isso na teologia agostiniana. Toda perfeição está em Deus, qualquer ato humano é falho. A única perfeição que você encontra é na figura da divindade. O ser humano é falho, o processo é humano, então tem falha. Tem erro judiciário? Tem muitos. Mas entre as falhas humanas, até agora, o que se encontrou que menos falha é o processo. Usa outra forma de controle para você ver. O processo reconstitui a verdade através de um instrumento racional, que é o devido processo legal. Uma frase importante para ser anotada, vamos anotá-la. O devido processo legal, embora esteja gravando, né, gente? Embora esteja gravando, vamos anotá-la.
O devido processo legal tem em seu conteúdo o devido processo legal tem em seu conteúdo o contraditório e a ampla defesa que garantem a qualquer acusado em juízo todos os meios técnicos que garantem a qualquer acusado em juízo todos os meios técnicos para se contrapor racionalmente a qualquer acusação. Para se contrapor racionalmente a qualquer acusação. Anotaram? Em outras palavras, se alguém tiver perdido, me fale. Em outras palavras, todo e qualquer acusado em juízo tem direito à mais ampla defesa. A ampla defesa é uma manifestação muito clara, é uma manifestação solar de democracia no processo. Agora, como, de que maneira um processo penal é iniciado? Vejam bem que beleza essa técnica penal e a técnica processual penal. Praticou-se um crime, a polícia tem conhecimento, é levado a notícia de um crime, a polícia de qualquer maneira. Eu não vou falar as formas de notícia de crime porque é matéria de direito processual penal. Mas a polícia toma conhecimento da notícia de um crime. A primeira providência da autoridade policial, investigação criminal. A investigação criminal deve apurar e esclarecer a autoria, materialidade, nexo de causalidade e o tipo penal. Eventualmente, se houve ou não algum excludente de antijuridicidade, a culpabilidade do réu, a polícia faz uma investigação e também uma análise técnica do fato. A polícia tem a finalidade apurativa. Ela apura o crime com todas as suas circunstâncias. Alguns doutrinadores falam de forma mais clássica e investigativa. Investigado o fato e esclarecidos os fatos, a autoridade policial fará diz o Código de Processo Penal, fará um minucioso relatório, encaminhando esse caderno de investigação, que muitas vezes é extenso, outras vezes nem tanto, a depender do tipo de crime, encaminhará ao Poder Judiciário. Chega no Poder Judiciário, esse inquérito policial recebe uma numeração, recebe uma classificação dentro do próprio sistema hoje do Poder Judiciário, e ele é encaminhado para o Ministério Público, através de um despacho do juiz. Via de regra, se o promotor não pedir novas investigações, se o promotor de justiça não entender que é o caso de arquivamento, porque ele entende que não houve crime, que o fato é atípico, mas via de regra, o Ministério Público propõe a ação penal em juízo através de um documento chamado denúncia. Tá? Então, se a pessoa fala assim, eu vou lá na delegacia denunciar você, isso dói nos meus ouvidos, porque eu nunca ouvi uma coisa tão errada. Você não vai à delegacia denunciar alguém, você vai à delegacia levar a notícia de um crime, é diferente. A denúncia é a peça processual específica do Ministério Público
que inicia a ação penal em juízo. Aí você nunca mais vai aceitar que alguém fale denúncia em delegacia na sua frente, porque não existe. Anote isso, a denúncia é a peça processual específica do Ministério Público que inicia a ação penal em juízo. Anotaram? Notaram, gente? Só a denúncia tem esse poder, tá? De iniciar a ação penal em juízo, via de regra. Porque olha aí o artigo 100 do Código Penal, que tem uma exceção também. Só que hoje, os outros tipos de ação penal que não sejam públicas, ou seja, que não sejam iniciadas pelo Ministério Público, são privadas. E hoje a gente está passando por um movimento de redução de ação penal privada. A maioria das ações penais hoje, 95% ou mais do Código Penal, são ações penais públicas. Quando eu fiz faculdade, tinha mais ação penal privada. Pasmem, o crime de estupro era de ação penal privada. Ele se iniciava não por iniciativa do Ministério Público, mas da vítima do estupro. Você fala assim, Adriano, mas um crime tão grave como o estupro, realmente o crime é grave, ele não iniciava por iniciativa do Ministério Público, a mulher, era a vítima, no caso, naquela época era só a mulher tinha que contratar um advogado para iniciar a ação penal por estupro? Tinha, por quê? Primeiro que a nossa sociedade era machista, o contorno era outro, entenderam? Existia uma impunidade muito grande de crimes sexuais, hoje reduziu bastante. E segundo, o Nelson Hungria, que foi o relator do Código Penal, um grande gênio para a era dele, né? Hoje o tempo mudou, os tempos são outros. O Nelson Hungria chegou a dizer na lei de introdução do Código Penal, que ele optava pela ação penal privada, ou seja, de iniciativa da vítima, e não do Ministério Público nos crimes sexuais, porque pode ser que a vítima não quisesse processar o seu agressor para não expor a sua figura, porque na ação penal pública a regra é a obrigatoriedade. O promotor não tem escolha, se ele tiver elementos de autoria, materialidade, nexo de causalidade, tipicidade, ele denuncia. E na ação penal privada, a vítima tem escolha entre propor uma ação penal privada ou não. A ação penal pública se inicia através de denúncia. A ação penal privada se inicia através de queixa-crime, é outra peça. A queixa-crime é disponível, a denúncia é indisponível. Se o Ministério Público tem elementos para denunciar, ele não pode escolher por mero capricho, vou denunciar ou não, vou deixar de denunciar porque fulano é meu amigo. Não existe isso, ele tem que denunciar. Agora, se o Código Penal disser que é determinado crime, no próprio crime, é de ação penal privada, a vítima pode escolher entre não oferecer queixa. Entenderam? Aí muda a palavra, deixa de ser denúncia e passa a ser queixa. Por quê? Por uma opção pessoal. Agora você imagina, o crime de estupro até 2003, não, desculpa gente, o crime de estupro até 2009 era de ação penal privada. Era grave, sempre foi grave, mas era de ação penal privada. Por quê? Porque falava assim, pode ser que a mulher não queira processar o agressor para não expor a sua imagem. Mudou. A nossa sociedade mudou, os conceitos mudaram, os valores mudaram e a lei mudou. Hoje o estupro é um crime gravíssimo, continua sendo grave como sempre foi, mas a ação penal deixou de ser privada e passou a ser pública. Entenderam? É muito melhor, né? Deu uma proteção muito maior para as mulheres e pessoas hoje, né? Porque hoje não é só mulher, hoje é qualquer pessoa. Para as mulheres e pessoas que são vítimas de estupro. Isso no passado era decorrência da nossa sociedade machista. Por isso que eu estou falando, o Código Penal, com as reformas que estão acontecendo, está publicizando as ações penais. O que era ação penal privada está passando a ser pública. Muitas já passaram a ser e outras se transformarão em ações públicas. Por quê? Porque é dever do Estado reprimir o crime. E o Estado, para isso, a Constituição elegeu um órgão muito importante,
chamado Ministério Público, que tem as várias ramificações, né? Federal, estadual, Ministério Público do DF e tantos outros. Vamos ler os artigos? Vamos ler os artigos? Vamos lá? Podemos, gente? Artigo 100. Artigo 100. Depois vou mandar para vocês o modelo de denúncia e o modelo de queixa, tá? Beleza. Basta saber essa diferença. Enquanto a legitimidade para propor a denúncia é do Ministério Público, a legitimidade para propor a queixa é do particular vítima do crime, certo? Mas a peça, na sua essência, é muito semelhante. Artigo 100. Todos abriram? Beleza, vamos lá. Artigo 100. A ação penal é pública, salvo, olha só, a regra é a ação pública. O salvo é a exceção, exceto, salvo, quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Essa expressão privativa do ofendido do artigo 100 está se referindo à ação penal privada. E quem está assistindo pelo YouTube, por favor, vá acompanhando aí pelos artigos do Código. Nós estamos no artigo 100 do Código Penal. O parágrafo 1º complementa essa ideia. Olha que legal. A ação pública é promovida pelo Ministério Público. O próprio Código se refere ao Ministério Público, que é um órgão que está com a sua organização dentro da Constituição, mas o Código se refere a ele. Dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. São variações da ação pública. Representação do ofendido é quando o indivíduo tem que ir na delegacia assinar um requerimento autorizando, depende de cada crime. E requisição do Ministro da Justiça é só quando o crime é praticado contra o Presidente da República ou o Ministro do Supremo. Aí a ação penal se inicia através de um pedido do Ministro da Justiça, que se chama requisição. Parágrafo 2º. Está muito rápido ou vocês estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Parágrafo 2º. Podemos? Vamos lá. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo. Via de regra, o ofendido. Tá? Agora, parágrafo 3º. Gente, esse parágrafo 3º acontecia muito no passado. Hoje ele perdeu um pouco o sentido por causa do processo eletrônico. O processo eletrônico de plataforma agilizou demais a justiça. Quando era processo físico, acontecia assim: o inquérito terminava, mandava para o judiciário.